Olá, produtoras e produtores do espaço. Quem fala é Santo e Wolf do Geografando. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a 25ª edição do ENGA, Encontro Nacional de Geografia Agrária. Nesse ano ele vai ser sediado aqui em Belém, na UEPA. E para falar sobre o evento, a gente convidou o professor Fabiano Bringel. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Então é isso, vamos pro papo. A gente vai falar sobre a construção do evento, o contexto que ele está acontecendo e as discussões que ele vai trazer. Então, primeiramente, professor, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Bem, meu nome é Fabiano de Oliveira Bringel, eu sou professor da Universidade do Estado do Pará. No momento, eu estou coordenando a pós-graduação de Geografia, o PPGG da UEPA. Participo de um grupo de pesquisa Territorialização Camponesa da Amazônia. E sou também coordenador de Geografia do Forma Pará, A gente está na coordenação geral do Encontro Nacional de Geografia Agrária, juntamente com a professora Cátia de Oliveira Macedo, e desde 2018, o último foi em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e desde então nós trouxemos o encontro para cá, para Belém, para tocá-lo por aqui. Começando pela construção do evento, Ele teria ocorrido em 2020, A gente então, de 2018, trouxe para cá, aconteceria no dia 20 de janeiro de 2020, porém a pandemia aconteceu e nós fizemos um evento virtual. Esse evento virtual foi um pouco para deixar o pessoal mobilizado, a necessidade de construir um encontro presencial, quando desse a possibilidade sanitária para se fazer isso. E nós fizemos uma assembleia e dissemos, começar a vacina, a gente pensa a possibilidade de fazer presencialmente, Desde então aconteceu a vacina, o pessoal, a maioria foi vacinado, e a gente definiu para que esse encontro acontecesse no dia 8 de dezembro até o dia 12 de dezembro, campus da UEPA, no CCSE, campus 1, com essa possibilidade aí, tanto agora presencial. Bem, falando sobre esse contexto agora da ocorrência do evento aqui em Belém, que aconteceu no Mato Grosso do Sul e veio para cá, para Belém. Nesse momento onde a gente está, contextualizando no espaço e no tempo, a gente está dentro da Amazônia, um ambiente repleto de conflitos de terra, conflitos locais, conflitos que são mais gerais, inclusive, dentro da Amazônia, como transferido para outros locais do Brasil. De que forma o evento ele traz esse contexto para discutir geografia agrária? Perfeito. Esse evento ele é um dos eventos mais antigos da geografia. Ele tem algo em torno agora de 48 anos, tem a minha idade mais ou menos, e nunca tinha acontecido na Amazônia. Na verdade, na região norte. A Amazônia é legal também. E até uma das causas que nós trouxemos para cá foi isso, Já tivemos aqui simpósio de geografia agrária, o simpósio internacional de geografia agrária, mas o encontro nacional de geografia agrária ainda nunca aconteceu na região norte e na Amazônia. Então, nesse sentido, é muito importante porque, no final das contas, a Amazônia ela tem vários problemas, como nós sabemos, relacionados à questão da violência no campo, relacionados à precarização do trabalho no campo, à incidência de trabalho escravo, por exemplo. Nós temos uma série de agressões relacionadas ao meio ambiente, a questão do desmatamento, mudança climática, e tudo isso envolve a questão amazônica. E todos esses elementos são importantes porque a Amazônia, querendo ou não, está no centro desse debate da questão agrária, das relações de trabalho e da questão ambiental. Então, esse encontro ele vem num momento certo, um momento fundamental. O presidente eleito, Lula, na COP acenou que era importante a COP no Brasil e a COP na Amazônia, por isso, Nós tivemos aí vários eventos, inclusive 2 movimentos sociais que apresentam a Amazônia como centralidade na questão das mudanças climáticas, na questão agrária, nesses elementos todos aí colocados. E por isso o encontro, a geografia, especialmente a geografia agrária, não podia estar alheia a esse processo. Então, preocupados com essa questão
tentando debater o agrário brasileiro a partir de uma visão da e na Amazônia, esse encontro ele foi trazido para cá, para exatamente fazer a reflexão dessas problemáticas todas relacionadas à questão agrária e à questão ambiental também. Agora, sobre a escolha da temática, né? As geografias agrárias a partir da Panamazônia, o pessoal ambientais e fronteiras do capital do Brasil. O evento ele traz muito a questão das discussões coletivas. Né? Ele trata de uma forma multiescalar esses problemas do campo e traz à tona exatamente o que você falou, a necessidade de trazer discussões sobre temáticas diferentes que ocorrem em escala diferente dentro da Amazônia. Aí, destrinchando essa questão do clima, aonde essa Panamazônia entra, tratando principalmente sobre esses coletivos, sobre indígenas, sobre povos tradicionais, como isso vai aparecer no da vida. Assim, o tema, né, era exatamente pensar a Amazônia, é lógico, a necessidade de pensar a Panamazônia, porque querendo ou não, esses elementos extrapolam as fronteiras nacionais dos outros países que compõem a região amazônica, né? Nós temos problemas, por exemplo, dos Yanomamis, né? Que está relacionado à questão do garimpo ilegal, que ultrapassa a fronteira brasileira, que vai até a Venezuela. Temos questões relacionadas à Guiana Francesa e o Amapá, né? A Rondônia, a Colômbia, né? Por exemplo, a questão do assassinato do Dom e do Bruno, né? Ali na fronteira do Amazonas com a Colômbia. Está relacionada também com a questão do crime organizado e que extrapola as fronteiras nacionais. Então não dá mais para a gente pensar a Amazônia enclausurada só no Brasil, enclausurada só no Peru, enclausurada em qualquer país que seja que compõe a Amazônia. Então precisamos pensar ela de forma integral, de forma articulada e, portanto, de forma, digamos assim, interpaís, né? Pegar esses elementos e colocar numa escala ampla, né? Que consiga abarcar esses elementos todos, tá? Então, visando isso, e o que é interessante, um encontro nacional, mas um dos objetivos principais deles é como, por exemplo, os amazônidas, os indivíduos que moram nesses 8 países que compõem a região amazônica, como é que eles falam a partir da Amazônia e o que é que eles falam sobre o seu território nacional, né? No caso brasileiro, como é que pensadores, intelectuais e ativistas também, como é que eles estão vendo o agrário brasileiro e tentando dar uma resposta para um enigma, né? Por uma questão fundamental, que é a questão da sociedade brasileira. Como, por exemplo, os amazônios, a partir do agrário, conseguem dar algumas respostas, algumas pistas para solucionar problemas estruturais da sociedade brasileira, dentre as quais o racismo, a colonialidade, a questão das agressões e problemas ambientais, a questão da colonialidade interna, como é que a gente trabalha o centro econômico do país e uma suposta periferia que, se na visão integrada do capitalismo, coloca a gente como almoxarifado do país. Então, pensar essas questões, né, da concentração de terra, da violência, de uma outra visão sobre o que são as regiões e o que é a Amazônia, é preciso escutar os intelectuais amazônicos e escutar os ativistas e populações autóctones, originárias, né, daqui da região. Então, o objetivo dele é esse, né? É dizer como é que nós vemos o território nacional a partir do agrário amazônico. Como é que nós temos possibilidade de resolver várias situações do campo brasileiro a partir da experiência amazônica. Agora, passando aqui pela parte das proteções ambientais que o senhor está adentrando, mas falando também sobre essas fronteiras do capital, né? Essas eleições demonstraram que a Amazônia está em maus lençóis, por assim dizer, né? A maioria da gestão pública na Amazônia está mais direcionada a favorecer o agro, favorecer o desmatamento, favorecer uma série de atividades, né, que geram conflitos, né? E aqui no estado do Pará, a gente pode destacar, por exemplo, a Terra do Meio, com a Amazônia brasileira como um todo, falar sobre a faixa de desmatamento que existe na Amazônia, que está cada vez aumentando. Você citou também Yanomami, é um outro caso totalmente premente, está piorando cada vez mais, né?
principalmente com os assassinatos que ocorreram recentemente. E aí o evento vai trazer essas temáticas, né? Mas sobre essas fronteiras do capital, aonde o senhor acha que elas estão cada vez mais avançando dentro da Amazônia? E de que forma a geografia ela pode, além de já estudar e entender o que está acontecendo, combater o que está acontecendo? Bem, como sabemos todos, né? Mas não só nos últimos 4 anos, né? Começou muito antes, mas nos últimos 4 anos a questão da fronteira desse capitalismo se intensificou na região amazônica. Quando estou falando fronteira do capital quando a gente fala em fronteira do capital para a Amazônia, a gente está falando de uma fronteira que é contemporânea também. Por exemplo, a fronteira hoje de expansão desse capital sobre terras indígenas e unidade de conservação. Essa fronteira desse capital também ambientaliza as lutas sociais. Então nós temos aí uma série de lutas socioambientais, né, estabelecidas na região amazônica que até pouco tempo atrás ninguém se falava, né? Não se exigia IA, não se exigia RIMA, né? Estudos de impacto ambiental, então a questão ambiental não era latente. Então a fronteira do capitalismo contemporâneo, em pleno século XXI na Amazônia, envolve novos elementos. Não é só a expansão dos grãos, não é só a expansão da pecuária, não é só a expansão da mineração. É também, mas envolve novos elementos, novos conteúdos a essa fronteira. Esses conteúdos são relacionados fundamentalmente à questão ambiental, novos elementos vinculados à questão ambiental. Nós avançamos um certo ponto essa questão da pauta ambiental, construindo unidades de conservação, regularização de terras indígenas, regularização de terras quilombolas, avanço de assentamentos rurais, mas também com uma preocupação ambiental, como projeto de desenvolvimento sustentável. E com isso nós tivemos aí, de certa forma, um cobertor, né, de proteção ambiental. O capital está interessado nessas áreas, já está exaurindo, de certa forma, aquilo que era possível eles entrarem, e hoje o olhar é exatamente sobre esses territórios que estão protegidos. Então, do ponto de vista político, o que a gente vê no cenário nacional, a partir do Congresso Nacional, Presidência da República e tudo mais? É a necessidade de suprimir os obstáculos jurídico-formais que foram construídos para a proteção ambiental, socioambiental dessa região e que hoje está em pauta a necessidade, por exemplo, de destruí-los. O novo marco temporal é um exemplo disso. A diminuição das áreas de fronteira, a diminuição das áreas que eu estou falando, de ocupação das áreas de fronteira político-administrativa, faz parte desse processo, né? Nós estamos falando do novo Código Minerário, que também faz parte desse processo. Nós estamos falando de um novo Código Florestal, que também faz parte desse processo. Então, estou dando alguns exemplos que se remetem a uma mudança nos obstáculos jurídicos que incentivam estratégias desse capital para avançar onde está protegido. Então, florestas nacionais, aí estão começando a ser discutido. A liberação de garimpo em terras indígenas está no centro do debate também. A diminuição dessas áreas de fronteira. Enfim, um conjunto de políticas que também vão servindo a pagar essa territorialização do capital na Amazônia. A urbanização acelerada, que impõe novas dinâmicas, a urbana e rural, por exemplo, é uma questão que envolve essa fronteira do capital. Enfim, então o capitalismo, né, entendendo isso, vem se deslocando de forma fortíssima, não só. Porque assim, a gente pensa assim, é mais latente na Amazônia, mas no final das contas, a América Latina como um todo é uma grande fronteira para esse capitalismo internacional. Então nós temos aí alguns biomas que estão sofrendo, não só o Amazonas, o Cerrado, né? A Caatinga, não é isso? Os Pampa gaúchos. Ou seja, cada bioma desse ele vem sofrendo sistematicamente agressões para exatamente consolidar essa expansão da territorialização do capital, né, suprimindo esses obstáculos jurídicos formais, e isso coloca novos conteúdos da questão agrária. Então, o Encontro Nacional de Geografia Agrária ele tem esse dever de debater as causas desse processo, as consequências desse processo e, como você colocou, alternativas de superação a esse processo. Tá? Então, as alternativas, no meu entendimento, né, e de certa forma, aí, em grande parte dos pesquisadores que vão estar presentes, né, nesse encontro, começa
pelo apoio a todo e qualquer processo de resistência desse povo. No sentido, como falou o Chico Mendes lá em 88, né? No sentido de barrar, né, essa fronteira, ou como ele falava, no sentido de empatar essa fronteira. Então, qualquer alternativa passa por esses processos de resistência, de mecanismos que consigam refinar esses processos de resistência e compreender outras formas de se viver em relação ou na relação com a natureza. Nós temos, durante muito tempo, vivemos sob o prisma de um positivismo em que colocava a necessidade de dominação da natureza, e esse tipo de compreensão não é possível hoje, né? Então, tem várias lições que os povos indígenas estão colocando para a gente. Uma delas é deixar de ter essa concepção de que a natureza está a nosso serviço, a necessidade de dominar a natureza. Então, nós precisamos constituir novas formas, inclusive novas formas de pensar, cosmologicamente falando, novas relações com essa natureza. Já tem todo um debate na América Latina sobre a natureza como um sujeito de direito. Isso a gente precisa aprofundar também. Nós temos todo um debate relacionado à questão ambiental hoje na região, na América Latina, que precisa ser aprofundado nesse encontro. Então, nós precisamos aí refinar os instrumentos de resistência, que passa por uma nova mentalidade, que passa por novas práticas econômicas, que passa por novas práticas culturais, respeitando exatamente os povos originários e tradicionais e camponeses na região. O evento, ele fornece uma plataforma de publicação de trabalho. O evento, ele traz 17 eixos temáticos. E aí, exatamente sobre isso, queria falar, essa diversidade de eixos trazem aspectos diversos sobre a temática e sobre o que está sendo discutido no evento, né? Dentro da Amazônia existe já uma produção bem densa não só sobre o território, sobre dinâmicas socioespaciais, socioeconômicas, sobre outros fenômenos geográficos, e a gente chegou num ponto onde a gente está começando a deixar de depender de autores que não são da Amazônia, né? Inclusive, queria retomar o que havia sido discutido na última edição do Singa, exatamente sobre isso. Forma a gente discute sobre povos tradicionais, através de uma ótica que não seja, né, de uma fonte que não seja eles próprios. O senhor acredita que, no momento atual, isso em relação a esses eixos temáticos, a Amazônia já tem que se discutir sem precisar de fontes externas, de autores que não são daqui, e como o evento ele vai trazer essa discussão, como ele vai estender essa questão? Eu acredito que a gente está lutando, muitas das vezes, por uma necessidade, não estou falando não só da Amazônia, eu estou falando assim da Amazônia, fora da Amazônia, no Brasil, mas também fora do Brasil, né? Nós precisamos de uma necessidade de autonomia, digamos assim, teórica, em que, por exemplo, a professora Berta Becker, por exemplo, né, que é carioca e trabalhou muitos anos na Amazônia, contribua da mesma forma que um intelectual indígena vinculado à Unifesp, por exemplo, à UFOPA, tenha a possibilidade de pesquisar da mesma forma que ela, por exemplo. Com isso, a gente não está querendo desdenhar, tirar a potencialidade de um trabalho de uma professora como a Berta Becker, mas a gente precisa lutar para que esses pesquisadores locais, entre aspas, que é engraçado isso, né? Quando o cara está lá no Sudeste, ele é um pesquisador nacional, né? Quando ele está pesquisando no Maranhão ou em Roraima, a partir de Roraima ele é um pesquisador local, né? Então nós temos aí, sabemos que a gente é da geografia e sabemos muito bem que existe uma colonialidade interna nesse país e que muitas das vezes desqualifica determinadas escalas e privilegia outras escalas, chamando algumas pesquisas de nacional e a outra de regional / local, né? Com isso, a gente não está dizendo ou colocando questão que nós não devemos ler esses intelectuais tradicionais que escrevem sobre a Amazônia, mas existe a possibilidade cada vez mais crescente de empoderamento, digamos assim, desses pesquisadores que
vivem, né, da e na Amazônia, por exemplo. E aí, nesse sentido, a gente constituiu em 17, na verdade, tinham 14 já. Nós tínhamos 14 eixos já temáticos vinculados às comunicações coordenadas que tradicionalmente fazem parte do Encontro Nacional de Geografia Agrária. Por exemplo, Estado e políticas públicas, assentamentos rurais são temas que sempre estão nessas comunicações coordenadas. O que é que nós fizemos aqui? Nós agregamos mais algo em torno de 3 ou 4 eixos novos que a gente julgou importante pela questão, né? Um deles é o racismo ambiental, decolonialidade, geografia agrária, que não existia e estamos inaugurando nesse encontro, né? Conflitos territoriais de povos indígenas, por incrível que pareça, apesar do protagonismo hoje da luta pela terra e da luta pelo território, tem uma centralidade nos indígenas, o encontro não tinha um eixo temático relacionado à questão dos povos indígenas, né? Então nós incluímos os conflitos territoriais de povos indígenas. Nós incluímos, né, a questão da mineração, que também não tinha projetos de mineração no espaço agrário brasileiro, que seria a temática, né, que também não existia, e colocamos outras pessoas para fazer esse debate. Vai participar aí Marcelo Mendonça, da Federal de Goiás, né, que tem uma produção grande, né, sobre isso, né. A professora Patrícia Chaves, aqui da Unifap, da Federal do Amapá, que também vai estar presente, e o professor Luiz Jardim, da Universidade Federal Fluminense. Então, conflitos territoriais, mineração, agro-hidronegócio, que também não tinha, conflitos pelo uso da água, né? Racismo ambiental, descolonialidade, geografia agrária são os eixos que foram introduzidos a partir desse 25º encontro. Nós sabemos que a realidade é dinâmica, né? Então há cada vez mais uma necessidade de ir incorporando determinadas temáticas que estão mais latentes na sociedade. Então, isso é um pouco nesse caminho aí, tá? Nós vamos ter 17 eixos temáticos, 17 comunicações coordenadas. A ideia é pegar um ou dois, né, conforme for a demanda e a qualidade dos trabalhos, é pegar 2 artigos, né, ou trabalhos, né, científicos de cada um desses eixos. E nós vamos publicar um livro como resultado, um livro físico mesmo, como resultado desse debate dos eixos, né? Tirando mais ou menos 1 ou 2 artigos que são os melhores, digamos assim, que os coordenadores vão escolher para compor esse livro, que vai sair com uma espécie de resultado de estado da arte, né? Do debate aí, portanto, do Encontro Nacional de Geografia Agrária. Tratando sobre essa questão da publicação, né? Aqui na Amazônia, que principalmente é onde a gente tem mais contato com o Estado, existe uma gama de trabalhos que destrincham a Amazônia em seus diversos aspectos, né? Não só culturais, seu econômico, mas em relação aos conflitos. A gente tem uma potência muito grande acadêmica aqui. Existe, além disso, no contexto que a gente está vivendo, uma precarização dessas plataformas de pesquisa, né? Em relação ao orçamento que vai para as universidades, e também a questão da violência em cima desses pesquisadores, né? E além disso, adiciona mais uma camada. Tem o resultado dessas pesquisas e desses trabalhos. Eu falei de uma publicação que vai ser o resultado do evento, né? Mas um dos problemas ainda existe dentro da academia é de que forma esses resultados saem não só de eventos, mas como dos centros de pesquisa, das universidades, e onde ele chega nessas comunidades que são estudadas, nesses povos que são estudados, nessas regiões que estão pesquisadas. Você acredita que através dessa construção de uma plataforma de discussão, né, falando exatamente sobre o que ele trata, sobre uma construção coletiva da geografia agrária, aonde que está esse próximo passo para tentar quebrar essa dificuldade de dialogar o resultado acadêmico com as pessoas que são pesquisadas, as pessoas que têm, que demandam a consumir esse tipo de conteúdo. Perfeito. Assim, a gente está construindo esse encontro numa construção coletiva, como você colocou, mas esse coletivo está relacionado também aos movimentos sociais do campo. Cada mesa dessa tem presença do movimento social. Eu digo que não vou conseguir resolver essa tua questão nesse primeiro momento. Mas, ao chamar esses povos, ao chamar esse povo organizado, esses movimentos sociais, nós vamos ter uma feira dos movimentos sociais com 8 barracas aqui
aqui, né? Para venda de artesanato, o Aral, por exemplo. Nós vamos ter o pessoal do MPA, do Movimento de Pequenos Agricultores, com produtos da agricultura camponesa. Nós vamos ter o MAN aí, né, também com uma barraca para socializar as publicações relacionadas à questão da mineração. Nós vamos ter as mulheres quilombolas aqui. Enfim, nós vamos ter uma feira dos movimentos sociais, mas não só na feira dos movimentos sociais, vamos ter gente nas mesas. E um pouco a ideia é exatamente ir afinando. Nós vamos ter diminuindo esse abismo que existe entre sociedade e universidade, né? Essa elitização da universidade, nós estamos combatendo ela dia após dia. Então, a partir desse encontro, é tentar ir um pouco diminuir, fazer pontes, articulando esses elementos, articulando essas duas esferas, digamos assim, de uma sociedade, da sociedade em geral, dos movimentos sociais, por exemplo, e a própria universidade. Além disso, nós também vamos marcadamente, torcemos companheiros daqui do Estado do Pará, como por exemplo da Unifespa, né? Da Universidade de Suicidade do Pará, da UFOPA, da UFPA Cametá, vem 40 alunos da UFPA Cametá, vem 3 professores da Universidade Federal do Cametá, de Altamira, por exemplo, da Federal de Altamira, né? O professor Herrera está vindo também. Então, assim, quando a gente fala coletivamente, a gente está também chamando essas outras universidade, para a gente pensar o agrário juntos a partir do Estado do Pará e construir esses espaços de discussão e socialização do conhecimento a partir de um exemplo seria, no caso, o Encontro Nacional de Geografia Agrária. Então tem 2 perspectivas. Uma, a necessidade de pensar junto, enquanto universidades do Estado do Pará, universidades públicas fundamentalmente, né, pensar alternativas à região, ao agrário brasileiro também, como um todo, mas também trazendo esses movimentos sociais para que a gente possa ir afinando esse processo, criando aí verdadeiras pontes, meio metaforicamente, mas criando verdadeiras pontes que possam diminuir essa distância, esse distanciamento histórico que nós temos, né, da produção acadêmica e da realidade do povo, né, no campo ali, no caso, a partir do agrário brasileiro. De fato, né, problema estrutural. E é um dos problemas, né? Eu vejo que existem outras dimensões, né? Não só em relação à comunicação, e essas pontes que o senhor fala, mas tem outros, por exemplo, relacionados à construção de uma rede de fortalecimento, na verdade, entre essas universidades. Né? Como o senhor citou, diversos pesquisadores, diversas universidades aqui da Amazônia e do Estado também, que estão vindo aqui para o evento, né? E eu queria ressaltar a importância desse evento, né? Criar esse lobby de conhecimento. E aí, falar também sobre o quão isso, entre aspas, é perigoso para quem é contra esse tipo de iniciativa. Né? Juntar pessoas, juntar academia, movimentos sociais, pessoas de fora das universidades e dos movimentos sociais que vêm para cá e levar conhecimento, levar informação, levar material, metodologia, ferramentas para se comunicar e para entender o espaço, né? Entender fenômenos geográficos através da geografia agrária. E isso traz uma questão também, né, uma outra problemática que eu trago agora, em relação à questão da violência e a violência contra a academia que estuda essa violência que ocorre no campo. O senhor tinha citado mais cedo, né, sobre o Bruno Filho. Um caso, né, esse caso ele veio à mídia, muitos falam por causa do Dom Filipe, já que ele não era do Brasil. Então a comunidade internacional veio para si. E aí a gente está num contexto também, nessa transição de governo, onde a Amazônia agora ela traz mais atenção para si, atenção mais internacional ainda por causa disso. E ao mesmo tempo existem movimentos, né, mais por baixo que a gente acaba não vendo. A gente acaba vendo ali um assassinato de Yanomami, algum ativista que acaba subindo, acaba sendo atacado, e por sorte tem a oportunidade de comunicar isso para as pessoas. Então isso ocorre, né? São diversas camadas e escalas que com certeza acabam sendo discutidas em qualquer evento da geografia e principalmente nesses específicos de geografia agrária. Essa junção de conhecimento de pesquisadores, ela avança em diversas temáticas, ela adentra em diversas temáticas também, que vão ser cada vez mais discutidas a partir do momento em que a gente vira o governo, a gente posiciona o governo. E aí eu queria falar exatamente sobre esse contexto que a gente está passando. O senhor acredita que essa construção desse lobby, ele acaba
construindo não só uma questão de discussão sobre essas temáticas, né, que está discutindo aqui no episódio, mas também outras que vão acabar surgindo. O evento ele acaba criando um certo fenômeno de adentrar nessa transição de discutir essas novas problemáticas em relação a como lidar com essa transição de poder que acaba tendo um conflito, né, principalmente em relação à gestão pública da Amazônia, vai acabar instigando algo perpassando por essa transição? Eu acho, olha só, é importante um histórico. Dentro, digamos assim, estudos rurais, existem paradigmas diferentes, né? De leitura, de abordagem, que envolve essa dimensão política. Então é importante a gente dizer, você citou o Singa ainda agora, né? O Singa é um racha do ENDA. Em 2004 aconteceu esse racha. Inclusive com presença de um secretário nacional de reforma agrária no encontro lá em Gramado, né? Então alguns pesquisadores já ligados a uma perspectiva, a uma abordagem, digamos assim, específica do agrário, começaram a olhar criticamente, por exemplo, a presença ou a cooptação de pesquisadores e de liderança dos movimentos sociais colocados dentro do Estado. Já tinha indícios ali de um racha do MST, inclusive, com esse setor do MST que foi para dentro do governo e que depois formaram as FETRAF, né? As Federações de Trabalhadores na Agricultura Familiar. Então essa dimensão política, quando a esquerda entra no Estado para governar a crise capitalista, né, no Estado português brasileiro, ela tem uma consequência para dentro da academia. Uma dessas ali, em 2004, foi exatamente o surgimento do Singa. E assim, o que é interessante a gente ver, no final do governo, agora em 2022, no governo Bolsonaro, a gente já estava, na verdade, vendo desde de 2 encontros, mais ou menos, que está havendo uma reaproximação desses setores que foram separados ou que se separaram ali em 2004, nesse encontro em Gramado. É engraçado que quando a sociedade se torna cada vez mais polarizada, e aí é o avanço do neofascismo, aí, o avanço de projetos autoritários. Eles colocam basicamente 2 frentes, né? Os que são contra o fascismo e os que estão a favor do fascismo. Acredito eu que, inclusive, por essa lógica polarizada da sociedade brasileira, esses 2 grupos da geografia agrária estão se reaproximando. E esse encontro ele cumpre essa tarefa também, de reaproximar esses 2 grupos, pelo menos até, né, antes um pouco do governo do Lula, e que espero, a partir daí, a gente seja mais maduro. Não digo mais maduro, né, mas que a gente consiga debater, né, de forma mais saudável as grandes questões do agrário brasileiro e se respeitando, respeitando essas abordagens diferentes, né. Tem que criticar, né? Tem que haver debate, tem, né? É bom que, inclusive, não se pense da mesma forma dentro do agrário, mas que a gente consiga fazer um debate saudável, fraterno, no interior desses espaços. Então, assim, interessante que também, durante esse encontro, digamos, ele confraterniza uma reaproximação dessas abordagens diferenciadas aí. E que bom que seja isso na Amazônia, que a Amazônia tem essa capacidade, né, de integrar, essa capacidade aí de alteridade, essa capacidade aí, né, de respeitar. Eu acho que talvez possa também ser um legado desse encontro para a geografia agrária brasileira. Esperamos que isso aconteça, né? E esperamos também, por exemplo, ser ouvidos, né? Ser pelo menos consultado, né? Durante o primeiro governo Lula, por exemplo, os intelectuais da geografia agrária disseram, já tinham companheiros dentro, né, desse chamado governo de transição, e que falaram claramente, olha, nós precisamos ter no mínimo 1 milhão de famílias assentadas no Brasil, para começar a resolver a questão dos sem terra, né, dos camaradas, das famílias que foram desterritorializados, né, pelo processo de concentração fundiária. Para começar a mexer na estrutura fundiária é necessário 1 milhão, né? E o governo, naquela época, disse, olha, não queremos 500 mil. Ou seja, já tinha mudado. Na construção do programa, já mudaram e diminuíram para 500 mil. Nessa nova experiência, eu acredito que esperamos que ser ouvidos, ser respeitados e não só ser ouvidos e ser respeitados, mas que implemente, né, as políticas aqui colocadas a partir da Amazônia. Então, assim,
nós temos importantes nomes nesse governo de transição do Pará, ligado aos estudos rurais, né? Cito aqui rapidamente 3, né? Professora Ilma Vieira, do Museu Emílio Guild, Tatiana Sá, da Embrapa Amazônia Oriental, também foi chamada, da climatologia. O Adolfo, né, Adolfo Neto, daqui da UFPA, foi chamado também para essa transição. E espero que esses camaradas, esses companheiros e companheiras, eles agem no sentido de uma mediação com essa vida mais institucional e que consiga ouvir a reverberação, né, e leve para o governo a voz desse povo aí para tentar mudar, né, o seu devido histórico aí que está colocado, né, tragicamente, sempre colocado tragicamente. Você colocou a questão da violência, mas não só violência física, né, violência epistêmica também, né, é importante a gente combater essas violências epistêmicas. E ao falar em violência epistêmica, né, você falou, os ativistas estão sofrendo, né, violência, mas os pesquisadores também estão sofrendo violência. Claro que não é o mesmo tipo, né, e é em outra, né, digamos, intensidade, mas sofre-se, por exemplo. O professor Ivandro Medeiros, companheiro da Unifesp, que está vindo por enquanto também, está até hoje sendo processado pela Vale do Rio Doce, por supostamente incentivado, né, a ocupação dos trilhos da Vale. Enéas, por exemplo, o companheiro Enéas, lá da UFOPA, né, também da Geografia Agrária, já foi resolvida a questão, mas eu acho que hoje é ele que está processando, foi processado por uma latifundiária ali do Marajó, porque leu a dissertação dele e gostou da dissertação, disse que estava falando de mentira da família dela, né, e processou ele. Ele gastou mais de 20 mil reais para se defender nisso. E hoje ele está invertendo a coisa, que ele quer os 20 mil reais que foi gasto nessa defesa. A professora Larissa Bombardi, né? A professora Larissa Bombardi é um exemplo clássico também. A professora Larissa, da Universidade de São Paulo, teve que se mudar, hoje mora na Europa, porque os ruralistas, esse tal do agro aí, começou a ameaçá-la em função de um resultado de uma pesquisa relacionada, né, ao mapeamento do uso de agrotóxico no Brasil. Então, assim, eu estou citando alguns casos dessa violência que se estabelece contra intelectuais, pesquisadores do campo, do estudo rural de uma forma, e que a gente precisa também combater, né? É lógico, combatendo fundamentalmente, principalmente essas violências, né? Tá aí o caderno de conflito da CPT. Nós temos aí cada vez mais aumentando o número, né, de assassinatos na Amazônia, de conflitos na Amazônia relacionado à diversidade dos povos no campo, mas fundamentalmente dos povos indígenas. Tá? Os dados da CPT colocam claramente que hoje os maiores violentados nesse processo são os indígenas. Né? E, logicamente, os que estão fazendo luta são os indígenas. Os indígenas hoje estão protagonizando as ocupações de terra, as resistências retomadas, por exemplo, né, no campo brasileiro de uma forma enérgica, potencial, de uma forma maravilhosa no sentido da resistência. Bem, a gente conversou sobre a construção do evento, sobre o contexto onde ele está ocorrendo, e a gente adentrou em algumas temáticas, né, coisas que vão ser discutidas no evento, que vão ser apresentadas nas mesas, nos grupos de discussão também. E a gente espera que, não só através desse episódio, a gente tenha dado uma noção do que é organizar esse evento, mas também instigado a discussão que possa ser trazida aqui para o evento, possa ser estendida em outros trabalhos também. Eu queria agradecer a presença do professor Miguel e eu passo a palavra para os... Bem, eu me despeço primeiro agradecendo muito, né, ao podcast Geografando, a possibilidade de dialogar e conversar sobre essas questões tão pertinentes, divulgando o Enga, né, e convidando todo mundo aí para participar, né, então, enquanto as inscrições estão abertas ainda. Para a apresentação de trabalho já foi fechado, né, mas vai ter a ANAS também, vão ser disponibilizados aí pelo site até mais ou menos fevereiro ou março do ano que vem, para o pessoal se apropriar desse conteúdo, baixar esse PDF, guardar e tudo mais, né, e chamar, assim, falar um pouquinho da programação também, né, que eu acho que é importante para a galera se animar, né. Enfim, nós vamos começar com uma abertura do encontro com a Categi, né, do povo Gavião, povo formidável no sentido da resistência, né? Desde a hidrelétrica de
Tatuí, né, passando aí por deslocamentos compulsórios. Né, nós vamos ter aí a fala de abertura do professor Walter Carlos Cruz, né, sobre a temática. Apesar de estar no Federal Fluminense hoje, ele é um camarada forjado, construído aqui no Baixo Tocantins e Cametá pela Universidade Federal do Pará, e vai estar os dois aí um pouco fazendo essa conferência de abertura. Nós vamos ter mesas paralelas, vamos ter em torno de 8 mesas, né? Mesas paralelas que passam desde entender a escala do conflito agrário numa escala mais ampla como a América Latina, trazendo professores como Violeta Refscalef, Valéria Demarco, Antônio Tomás Júnior, né? Rogério de Almeida, que vai fazer essa mediação. Nós vamos debater a educação do campo, que é importante, né? No campo da licenciatura, né? Das educações do campo, por exemplo, trazendo Luciano Baniwa, né, um intelectual indígena de São Gabriel da Cachoeira, que hoje está no UNB, né, MST, a Valéria Lopes, né, do setor de educação, e Evandro e Bruno, que são aqui da Faculdade de Educação do Campo, né, da Unifesp, por exemplo. Questões indígenas, vamos debater isso, trazendo Eliel Benites, é o primeiro doutor em Geografia da UFGD, Emerson Guerra, que tem uma tradição, Cláudio Biratã tem uma tradição também nessa pesquisa, e a Puí Tembé da FEPIPA, né? Nós vamos debater também questões relacionadas ao crime organizado, à militarização da questão agrária na Amazônia, né? Trazendo com isso a professora Ayala Colares aqui da casa, né? A professora Beatriz Matos, também da UFPA, da Antropologia da UFPA, Patrícia Chaves, da Unifap, e a professora Marcela Vecchioni do NAIA, né? Nós vamos colocar a questão do protagonismo feminino das lutas no campo, é importante debater, trazendo 4 companheiras aí, que estão não só na universidade, como Maria Franco, Mônica Cox, né, e a própria Maria das Graças Nascimento, a Gracinha lá da Uni, mas também, por exemplo, uma grande liderança que mora aqui no Marajó, a Maria Páscoa Sarmento, que vai discutir essa lógica de um protagonismo, né? Nós vamos ter aí questões agrárias, agronegócio e apropriação do Estado, trazendo Marco Mitidiero, Eliane Moreira, né, Enéas Barbosa e o próprio Maurício Torres, né, daqui da UFPA também. Enfim, um conjunto aí de intelectuais, e também eu acho que só chama atenção para a mesa final, que é uma pergunta para onde vão as geografias agrárias. Essa pergunta ela é um desdobramento do encontro passado. O professor Rui Moreira, que estava no encontro passado, fez essa provocação que a geografia agrária ela precisaria ter uma tese para o Brasil, né? E essa tese para o Brasil viria a partir da Amazônia, né? Nós sabemos que a sociologia rural tem, né, um acúmulo teórico nesse sentido, né? A própria antropologia, e eu acho que a geografia agrária ainda continua meio que tímida nesse debate para se apresentar e colocar qual é a tese da geografia agrária para responder os enigmas que cabem hoje para o Brasil. Então a mesa é um pouco como resposta a isso. Nós vamos trazer importantes figuras de vários cantos do país que tenham uma leitura sobre isso. A professora Alexandrina Luz, de lá da Federal de Sergipe, né, do Nordeste brasileiro, a Martinez, né, da tradição uspiana, por exemplo, o Edi Augusto aqui de Cametá, que também tem um acúmulo, e o professor Bernardo Mansano Fernandes, também de uma outra perspectiva da Unesp, né, vão fazer esses debates com a mediação do Wallace lá do IFPA. Eu chamo a atenção para essa mesa final, para que exatamente a gente possa apontar novos rumos, não só para a agrária brasileira, mas para uma tese para a sociedade brasileira vista a partir do agrário, mas não é qualquer agrário, o agrário amazônico. Então eu agradeço muito esse espaço, meu querido Ian, né, aos telespectadores aí que nos estão ouvindo pacientemente, né, e espero todos e todas e todos, né, no encontro aí no dia 8. Ele não vai ser aqui exatamente na UEPA, vai ser no Belém Hall, mas está tudo aí colocado no site para todo mundo se ver, beleza? É isso. Professor, agradeço a todo mundo que está ouvindo até aqui. Não esqueçam de compartilhar o episódio. As referências aí, não só para o evento, professor, e mais algumas recomendações vão estar na descrição do episódio. E a gente se vê numa próxima. Obrigado.